Qual é o salmo mais conhecido da Bíblia? Salmo 91? Qual é o salmo que normalmente todo mundo sabe de cabeça e é o mais conhecido da Bíblia? É o Salmo 23. O Salmo 91 é aquele salmo que a gente, quando vai na casa de algumas pessoas, ele, na sala está lá, abaixa o microfone, aumenta só o teclado, por favor. Lá, está lá aberto a Bíblia, no Salmo 23, no Salmo 91, e aí, se você tiver a oportunidade de passar a mão lá, você vai ver que às vezes a Bíblia é cheia de poeira, mas está ali aberto. Mas eu, nessa noite, gostaria de falar, de citar o Salmo 23, o Salmo que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, foi Davi que escreveu. Já há algumas semanas eu tenho lido alguns livros sobre o Salmo 23, e eu confesso que hoje eu resolvi trazer essa mensagem sobre o Salmo 23, e quando eu comecei a me debruçar, Vinícius, sobre esse salmo, eu não consegui parar, eu não consegui avançar, eu fiquei realmente no primeiro versículo, e eu vou falar, nem o primeiro versículo todo, eu vou especificamente falar sobre as duas primeiras palavras do Salmo 23, mas a minha tradução está escrito assim no Salmo 23, se você achou aí, diz amém. Achou? Está perdido? Fala amém aí para eu saber. Graças a Deus. Na minha tradução diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode fechar os seus olhos? Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite nós pedimos que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor fale conosco, e que possamos nessa noite mudar a nossa percepção, a nossa cosmovisão sobre esse texto, sobre essa palavra, sobre aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Davi, um pastor de ovelhas, agora, nesse tempo que escreveu o Salmo 23, se encontrava fugindo de muitos adversários, nos desertos, no deserto especificamente da Judéia, e ele resolve escrever o Salmo 23, e ele utiliza uma figuração daquilo que era muito próximo da sua atividade de trabalho no passado. Ele utiliza a figura do pastor e da ovelha, mas antes disso ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para a gente entender um pouco sobre esse pastor que é o Senhor, a gente precisa saber quem é o Senhor. E é interessante, o Bill Johnson, ele diz que para a gente aprender qualquer coisa nova, você precisa estar disposto e disposta a querer desaprender sobre esse algo que você já tem uma certa formação. E eu queria falar sobre o Senhor, do Salmo 23. E para que você possa absorver sobre o que eu vou falar sobre o Senhor, é fundamental que você lance fora algumas convicções que você tem sobre esse Senhor. Porque senão tudo que eu disser vai entrar em conflito e pode ser que você não consiga absorver por algumas crenças que já existem, por alguns conceitos que já foram formados sobre o Senhor. E quando Davi escreve o Salmo 23, que é formado por 105 palavras, Davi usa 105 palavras, Jefferson, para falar especificamente sobre duas. Todo o Salmo 23,
ele vem trazendo a construção de quem é o pastor, Renata, o Senhor desse salmo. E eu pergunto para você, quem é o Senhor para você? Quem é esse Senhor na sua vida? Quem é Deus para você? Esse Senhor que Davi resolveu escolher. Existem vários tipos de Senhor. Existem aqueles que nos são apresentados, existem aqueles que absorvemos, existem aqueles que escolhemos para nós, e existe o Senhor do Salmo 23, o Senhor de Davi, o Senhor que Davi escolheu para intitular como pastor da vida dele, que ele diz que sobre os cuidados desse Senhor como pastor, de nada ele terá falta. Para algumas pessoas, Deus, o Senhor, Jefferson, é um gênio de uma garrafa. Um gênio de uma garrafa que você esfrega e ele sai e ele diz para você, você tem alguns desejos, alguns pedidos para fazer. É mais ou menos aquele Senhor que quando você está no centro de Cabo Frio com o seu carro, você fala assim, vai ter uma vaga aqui para mim, vai aparecer a vaga do crente, Senhor, faça com que uma vaga apareça, e aí de repente, você está passando em um carro, acende a luz de ré e você fala, glória a Deus, foi Deus que me deu. Para algumas pessoas, o Senhor é um gênio que está disponível a realizar desejos meus. Para algumas pessoas, ele é alguém que se apresenta à nossa disposição, disposto a realizar sonhos para nós. E depois que os sonhos são realizados, Jefferson, simplesmente ele evapora, volta para dentro da lâmpada, e não há mais nenhum relacionamento entre eu e ele. Para algumas pessoas, curiosamente, o Senhor é como um vovô que é sempre muito gentil, e como o avô do meu filho Tito, porque agora ele está com essa mania, hoje mesmo eu estava dando de comer a ele estava na cadeirinha, e eu comecei, ele não queria comer, e eu falei, vai comer, e eu peguei o chinelo. Se o pessoal da vara da infância estiver aqui, vai dar ruim. E eu peguei o chinelo, eu botei na janela, e eu falei, vai comer, e ele disse, quero ir para a casa de vovô. Para algumas pessoas, o Senhor é esse vovô que quebra regras, para poder me abençoar. É esse vovô que faz de tudo, inclusive quebrar princípios, para poder satisfazer as minhas vontades e fazer com que eu não sofra. Para algumas pessoas, o Senhor é exatamente esse vovô, o vovô do Tito, que eu vou ter que ter uma conversa com ele, que quebra princípios e que está disposto sempre com o coração mole. Para outras pessoas, esse Senhor do Salmo 23 é aquele pai ocupado que na segunda-feira sai para trabalhar e tem que viajar e faz muitas reuniões e é um homem muito ocupado, e depois de uma semana inteira de trabalho num ritmo acelerado, ou mesmo trabalhando em Cabo Frio, mas tendo muito pouco tempo para o filho, somente uma vez por semana, ao domingo, o filho ele se coloca diante desse pai e começa a ter comportamentos corretos diante do pai no domingo à noite, especialmente na igreja. Mas quando esse pai vai embora, e o domingo com ele também, na segunda-feira ele volta a ser quem ele é, com as atitudes e os comportamentos que quer. Mas no domingo à noite não. No domingo à noite é o momento onde domingo sem culto, semana sem graça. Eu tenho que ir lá. É igual um irmão que disse para mim, eu disse para ele, não estava vendo, igreja escura você não enxerga ninguém mais, eu não consigo ter mais aquele contato que a gente tinha, e a gente melhorou muito as nossas transmissões, o conforto hoje para quem se assenta para ouvir uma mensagem num tempo menor reduzido é muito melhor, mas
muitas pessoas eu não consigo mais. E um dia eu cheguei para um jovem, Jefferson, e falei para ele: não estou te vendo mais, não tenho te visto nos cultos, você está sumido, você não tem ido à igreja. E ele disse: não, eu vou no culto das 6, eu fico logo livre. E eu falei: fica livre? Como assim? Bati a meta, já fui. Ou no das 6 eu fico logo livre, que aí eu posso fazer as minhas coisas. Para algumas pessoas, Deus é esse pai ocupado, para outras ele é um balconista. Aquele balconista que você chega e ele está disposto e ele diz para você: pois não, o que você precisa? E você diz: eu preciso disso, 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 e ele atende às suas necessidades, ele faz o seu pedido, ele te entrega, você vai embora e você não tem nenhum relacionamento com ele. Mas também existem pessoas que acham que, por ouvir Jesus dizer que Jesus é o caminho, que a igreja e que talvez Deus seja o pedágio, é aquele Senhor que você precisa pagar para Ele fazer na sua vida, é aquele Senhor que você de alguma forma precisa dar alguma coisa para Ele, para que Ele te dê alguma outra coisa em troca. O fato é que muitos papéis eles são invertidos. Mas no Salmo 23, quando Davi resolve usar a figura do Senhor para chamar de pastor, no original, no hebraico, Davi usa a palavra Iavé. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque no hebraico a palavra Senhor ela está substituída por Iavé. Davi escolheu Iavé para dizer que Ele é o Senhor da vida dele. Ele poderia ter escolhido El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele poderia ter escolhido El Elyon. Ele poderia ter escolhido Sabaô, mas ele resolveu escolher Iavé. E a palavra Iavé é o nome de Deus. Se você quiser chamar Deus pelo nome, você precisa dizer a palavra Iavé. Diga Iavé. Diga Iavé. É o nome de Deus. Em Êxodo no capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, Deus se apresenta para ele numa espécie de árvore gigante pegando fogo, que o fogo não consumia a árvore, e Deus diz: Moisés, e Moisés, eis-me aqui, Senhor. E Deus diz para ele: eu vou usar você, Moisés, para libertar o meu povo. Volte para o Egito e diga a Faraó para libertar o meu povo. Deus faz um chamamento a Moisés, e Moisés ali começa a colocar diante de Deus muitas objeções, muitas dificuldades para fazer aquilo que Deus havia designado para ele. E o Senhor, sendo quem é, coloca por terra todas as objeções que Moisés havia colocado como impedimento para realizar a vontade do Senhor. E quando não tinha mais nenhum argumento, nenhuma objeção, Moisés resolve perguntar para o Senhor: e se Faraó perguntar, quem que me mandou, eu vou falar o quê? Moisés foi o primeiro homem na história que resolveu perguntar o nome de Deus. E Deus diz para ele: diga que o eu sou te enviou. E o fato curioso é que Deus não diz o eu sou o quê? Porque se você me disser que você é, obviamente você vai dizer que você é alguma coisa. Eu sou o dentista, eu sou o pastor, eu sou o engenheiro, eu sou o advogado, eu sou professora. Mas Deus não diz, Deus diz: eu sou. Eu sou o quê? Eu simplesmente sou. E se você observar no capítulo 6, novamente quando Deus fala com Moisés, Deus ele diz para Moisés que quando ele chamou Abraão, quando ele designou Isaque e Jacó, ele também se apresentou. Mas ele ali com os patriarcas não disse: eu sou Iavé, porque para os patriarcas foi suficiente Deus se apresentar
e simplesmente dizer que era Deus, Moisés resolveu perguntar: qual é o teu nome? E por isso Davi resolveu pegar esse nome, chamado Iavé, para dizer que Iavé é o Senhor, é o seu pastor, e por nada ele terá falta. Porque uma coisa é o que eu faço, uma coisa é o que você faz, Patrícia, e outra coisa totalmente diferente é quem você é. Porque eu prego, eu canto, eu toco um pouquinho, eu administro, mas eu não sou isso. Então quem você é? Eu sou Rafael Lemos, que é diferente daquilo que eu faço. E Deus se apresenta dizendo que Ele simplesmente é: eu sou. E essa palavra Iavé, ela é tão poderosa para os judeus, que os judeus eles sequer citam esse nome Iavé. Eles têm tanto temor pelo Senhor que nas escrituras, todas as vezes que a palavra Iavé aparecia, eles substituíram essa palavra Iavé pela palavra Adonai. Então o judeu, quando ele quer falar Iavé, ele diz Adonai, por tanto temor que ele tinha. E todas as vezes que um judeu, que um escriba, ele resolvia escrever a palavra Iavé, ele antes tomava banho, e depois de escrever com uma pena a palavra Iavé, ele destruía a pena. Tamanho temor ele tinha do nome poderoso desse Deus. E Deus resolve se apresentar para nós como esse Deus que me lembro de ter assistido um tempo atrás, numa entrevista entre um teólogo muito conhecido no Brasil e um dos principais filósofos desse tempo contemporâneo, uma conversa de um teólogo com um filósofo ateu, o Luiz Felipe Pondé. E o programa era do filósofo Luiz Felipe Pondé, que resolveu inquirir ao pastor, dizendo para ele: qual é a sua relação em relação a Deus diante de tanto ateísmo que tem crescido? O que você tem a dizer sobre isso? Porque hoje o ateísmo ele tem crescido de uma forma muito exponente. E o pastor disse para ele: mas Deus não existe. E o Pondé, muito surpreso, falou: fiquei surpreso agora, você sendo um pastor dizer que Deus não existe? E ele disse: realmente, Deus não existe, porque a existência é pequena para comportar. Deus ele não existe, porque a existência ela é limitada. Deus está para além da existência. Eu e você, nós somos governados. Se está frio, nós somos obrigados a nos vestir de acordo com o clima. Você não sente frio, mas está de casaco hoje. Se a gente vai fazer uma viagem e a gente vai escolher que tipo de transporte a gente vai utilizar, Breno, de acordo com a viagem. Porque se for para uma montanha, a gente precisa ir de cavalo. Se for para uma trilha, a gente vai ter que ir a pé. Se for num terreno de asfalto, a gente vai precisar ir de um veículo. Nós somos afetados diretamente pela gravidade. Dependendo do tipo de altitude, vai corresponder à nossa velocidade. Você já jogou bola na altitude, Vinícius? As pessoas que jogam futebol na altitude, o ar falta para elas. Nós somos influenciados e afetados diretamente pelas circunstâncias, pelo clima, pela altitude, pela gravidade, pela doença. Mas Deus não. Deus não é afetado pelo clima, porque Ele criou o clima. Deus não é afetado pela gravidade, porque Ele fez todo o sistema. Deus não é afetado pela saúde, porque Ele é a cura.
Ele é Senhor. E Davi resolve chamar esse Deus de Senhor. O que preocupa o Senhor? O que preocupa Yahvé? A crise. O Covid-19 desestabiliza Deus. A situação financeira, o câncer, quando chega na sua vida, ele desestrutura o Senhor. Não porque Ele é a cura, não porque Ele é Senhor, não porque Ele é Yahvé, o Deus de todas as coisas. Quem é esse Deus para você? Quem é esse Senhor do Salmo 23? Um gênio da garrafa? Um garçom? Alguém que eu me relaciono somente aos domingos à noite? No culto das 18 ou no culto das 20 horas e só, e eu vou embora, e eu sigo a minha vida, e durante toda a semana eu faço o que eu quero, mas domingo à noite, impreterivelmente, eu me relaciono com Ele, porque eu tenho algumas necessidades, eu tenho alguns pedidos, eu tenho algumas coisas que eu preciso que Ele faça por mim. Então peraí, então quer dizer que o Senhor é você, não Ele? Mas Davi disse que Ele é o Senhor. E ele diz que esse Senhor é pastor da vida dele. Eu quero dizer para você, você precisa ter uma concepção nova sobre esse Deus, sobre esse Senhor, que é Senhor da sua vida e que a Bíblia diz, quando Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 8, que esse Senhor é por você. Quando ele diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode contra você se Yahvé verdadeiramente é o seu Senhor, se Ele é o Deus da sua vida. E a Bíblia fala que o nosso Deus é Deus vivi e Pai. Ele é, Ele era e Ele será. Dentre os atributos do caráter de Deus, um dos atributos que mais mexe comigo, Renata, é a seidade. A seidade revela que Deus é pré-existente a todas as coisas. Ele não é causado por nada, porque Ele é que causa. Ele não é afetado por nada, porque é Ele que faz, é Ele que opera. Deus não pode ser construído, foi Ele que construiu tudo. Ele não pode ser feito, porque foi Ele que fez todas as coisas. Ele não pode ser influenciado, porque é Ele que influencia em tudo. E Paulo diz, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A gente não se dá conta disso, irmãos. Um dia uma pessoa me perguntou, qual é a leitura que você faz da vida e a relação com Deus? E eu disse, eu não jogo xadrez, mas para mim a vida é como um tabuleiro de xadrez. E isso não é uma teologia, isso é uma visão minha, digo eu e não o Senhor, fica claro isso aqui. Uma visão minha. Para mim a vida é um tabuleiro de xadrez, Tiago. Deus está de um lado do tabuleiro e eu estou do outro lado. E Deus fala assim, pode mexer a peça, e eu mexo a peça. Depois que eu mexo a peça, Alessandra, Ele mexe a peça dele. E depois que Ele mexe a peça, eu mexo a minha peça. E assim vai, não importa o que aconteça, eu sempre vou perder, Ele vai ganhar. E o ganhar de Deus sempre vai ser o melhor para a minha vida, porque Ele é bom. Deus não é bom quando coisas boas acontecem, e ruim quando coisas más acontecem. Essa semana nós fomos surpreendidos com a morte de uma querida próxima aqui da igreja, 28 anos, esposa do Joabe. Ela estava grávida de 8 meses, irmãos, 8 meses, uma família linda, um filho de 6 anos, e um bebê que foi trazido com muita expectativa, e a Luana em casa, sabe, por medo do Covid, aquela coisa toda, e o Joabe tendo que trabalhar, um músico profissional,
Ele é baterista da banda do Salomão do Reggae, um amigo nosso aqui. E a Luanda, lamentavelmente por circunstâncias, ela contraiu o Covid. O Joabe contraiu e passou para ela sem saber. E ela tinha problemas respiratórios. E assim como o Jó disse, o mal que ela mais temia sobreveio sobre ela. E houveram algumas complicações até que ela precisou ser internada. E os médicos avaliaram o quadro dela e decidiram fazer uma cesariana com 8 meses de gestação, e a criança foi tirada. E a Luana, infelizmente, precisou ser entubada e piorou, e a igreja orou, e nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos, nós clamamos, mas a Luanda faleceu, lamentavelmente. O bebê está bem, e uma pessoa me ligou, e essa pessoa me perguntou, ela me fez uma pergunta no telefone: pastor, eu quero te fazer uma pergunta, chorando. Por que Deus não respondeu a nossa oração? Sabe aquela coisa que você acha que o pastor tem a resposta para tudo? Acha? E eu falei: meu irmão, eu não sei. O que eu sei é que Ele continua no controle, é que os reinos se abalam, mas Ele continua soberano. Eu não sei. E eu confesso que eu pedi uma palavra ao Senhor, e numa fração de segundos eu pensei num versículo de 1 Coríntios no capítulo 15, quando Paulo fala de ressurreição, quando Paulo fala de esperança, quando a esperança vai embora. E Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 19, que se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis de todos. A vida não se resume a esse tempo aqui. E se eu e você estamos esperando em Cristo somente nessa vida, Paulo diz que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quer dizer que existem promessas que esse Senhor faz na sua vida, que Ele vai realizar em gerações futuras. Mas Ele vai realizar porque Ele é fiel, porque Ele é Senhor, porque Ele é Pai. E Davi resolve declarar, ele diz: Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Ele declara que por conhecer quem é o Senhor, ele não terá falta de absolutamente nada. Por conhecer quem é o Senhor, ele tem absoluta certeza de que nada vai faltar na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Eu me dirijo a você que veio aqui hoje, talvez com a expectativa de uma palavra, e essa palavra foi ministrada ao seu coração, e essa palavra traz para você uma inquietude, uma pergunta: que tipo de Senhor você decidiu servir? Aquele que foi apresentado para você, que é um curandeiro, Ele faz tudo, Ele cura, aquele que realiza os seus desejos e você não precisa de nenhum relacionamento com Ele. Ou um Senhor como Davi, que dentre todos da casa do pai dele escolheu Ele por causa do coração dele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi porque unificou as 12 tribos, porque em 1 Samuel diz: ouve o Senhor dizer, porque você tem insistido com Saul, porque eu já tenho separado como rei um homem segundo o meu coração. Davi tinha 17 anos, mas já era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia quem era o Senhor. E quem sabe quem é o Senhor não duvida absolutamente de nada, não tem dúvidas de que Ele está no controle, que os reinos se abalam, que os povos se preocupam, mas que o Senhor continua soberano, reinando sobre todas as coisas. Por isso Jó declarou no capítulo 42, no versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas esse período de adversidade e luta me fez ver o Senhor, e hoje verdadeiramente os meus olhos te veem. Um Deus além de ti que não existe, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus tem trabalhado, queridos. Deus tem trabalhado em favor daqueles que esperam nele, daqueles que têm ele como Senhor, como bom pastor. Eu queria declarar sobre a sua vida que não esse Senhor que é apresentado pelos homens, que colocam placas em igrejas evangélicas que dizem pare de sofrer. Não, não. Um Deus chamado Yahvé, que tudo que faz é em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que não há limite quando quer operar. Um Deus que Paulo diz que operou por nós, e que como não nos dará também o Filho dele e todas as coisas. Um Deus que você pode chamar de Pai. Um Deus que te amou primeiro. Um Deus que entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. Pensa num bem maior do que os seus filhos. Existe? Não. E Deus, quando resolveu fazer por mim e por você, ele resolveu entregar o melhor. O melhor, o seu único filho. Essa foi a maior prova de amor, e é a maior prova de amor que você já recebeu na sua vida. E ele é o seu Senhor. Estenda suas mãos aos céus. Pai, nós estamos de mãos erguidas aos céus, em sinal de rendição. Nós estamos rendidos diante da tua presença e queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Yahvé. Dentre tantos deuses existentes, nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos amar ao Senhor, nós escolhemos ter o Senhor como o único Deus das nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor todos os dias, para que, como bom pastor, o Senhor possa nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo. O Senhor enche o nosso cálice e transborda, porque o Senhor é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo não conhecendo os teus caminhos, a melhor coisa é servir ao Senhor, é ter o Senhor como bom pastor. Obrigado pelas vidas que estão aqui, por aquelas que estão em casa e que decidiram ter esse Deus Yahvé como Senhor e pastor. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Eterno, firmado em misericórdia.